E aí, meu irmão, agora estamos na terceira e última aula desse segundo módulo, que é Conhecendo a Trindade. Nós estamos falando agora, nós falamos de conhecer Deus Pai, né? O Deus Filho na segunda aula, e agora vamos falar do Espírito Santo, né? E vamos começar pelas afirmações bíblicas, né, do Espírito Santo. Sempre esteve desde o início. Como ele é Deus eterno. Ele não tem começo, não tem fim. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 2, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia à face das águas. Lá já estava o Espírito Santo, desde o início de tudo, desde o início das coisas. Lá não se fala do início de Deus, se fala do início das coisas que Deus criou. Então Deus já existia e como ele sempre existiu, o Espírito Santo também sempre existiu. No nome do Espírito Santo, o batismo, lá em Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até no batismo, essa equidade, esse equilíbrio, mas principalmente por causa fugiu a palavra agora, mas é por causa da unidade. Unidade. Ele é o nosso selo. O Espírito Santo é o nosso selo. As cartas da época, né, só se comprovavam a sua autenticidade se elas tivessem o selo. Até hoje, né, também faz tanto tempo que eu não vejo uma carta, mas existem cartas ainda, tem pessoas que mandam cartas. E as cartas precisam ser autênticas. Para se mostrar que aquela carta é verdadeira, é necessário que essa carta tenha um selo, certo? Então, em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, de todas as nações, creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que momento que a gente é selado com o Espírito Santo? Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação e quando nós cremos nessa palavra. Esse processo é necessário, e é necessário também a gente crer. Se eu não crer, eu não sou selado. Eu posso ouvir, eu posso ler, eu posso ver pregações, eu posso ler a palavra, eu posso ir num culto, eu posso, como muitas pessoas, né, ouvem, né, dizem alguns que infelizmente, mas os lugares hoje que mais se reúnem pessoas que são ateus são nas igrejas. Nas igrejas as pessoas se reúnem, sim, se reúnem, mas a maioria delas, elas não creem na palavra. E o Espírito Santo só é selado quando a pessoa crê. Nós somos obrigados a crer? Não. É feita uma lavagem cerebral em nós para crermos? Não. Essa não é uma realidade. Lembra quando nós falamos da soberania de Deus? Deus é soberano, Deus pode fazer tudo, mas Deus não passa aquela linha que Ele mesmo criou. Lá no início de tudo, quando veio Adão, Eva, veio Caim, Abel, né, veio os filhos, né, existia ali uma intriga, né, entre Caim e Abel, e o Senhor chegou para um deles e falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio, se você fizer tudo certinho, você vai ser aceito.
Olha, novamente a pessoa, está nas mãos da pessoa a situação de tomar as ações. Nós não somos obrigados a viver algo que a gente não quer. Não somos. O Senhor diz na sua palavra que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Esse é o desejo de Deus. E Ele é soberano? É. Mas Ele não obriga ninguém a viver algo que não quer. Não quer. Então, aquele que vive e ama a Cristo, beleza, mas não tem como a gente colocar goela abaixo a outra pessoa. Mas como você não consegue amar a Cristo? Como você não faz isso? É da pessoa. É da pessoa. Né? Então, se Deus não faz isso, por que eu vou fazer? Não vou. É as escolhas, é o arbítrio, né? Alguns falam agência, arbítrio, mas é a pessoa ali escolhendo se ela realmente quer ou não. Então, a gente é selado com o Espírito Santo, aquele que crê em tudo isso que ouviu. Espírito Santo não é parcial, é um pedaço, né? Do Deus Pai, do Deus Filho, mas Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu falo que tem uma pessoa, é porque ele tem uma personalidade. O Espírito Santo tem uma personalidade, né? Mas que são unidas com as de Deus e as de Jesus, né? Como que a gente vê essa personalidade do Espírito Santo? Nós vemos lá em Isaías 4 uma personalidade de inteligência do Espírito Santo. Depois vai lá e lê lá, ó, Isaías 4, versículo 13 e 14. Vai lá, leia, medita, né? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, assim, lendo todos os versículos, a gente vai ler um ou outro só aqui, mas para você entender que ele é uma pessoa, ele tem, né, essa personalidade. Então ele é inteligente, ele tem inteligência. O Espírito Santo tem vontades. Salmos 106, versículos 32 e 33, fala sobre a vontade, as vontades dele. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos, né? Aqui a gente vê sentimento de irritação na palavra, sentimentos de amor, sentimento de tristeza. Quer ver essa de irritação? Vai lá em Mateus, lá em Miqueias capítulo 2, versículo 7. Miqueias capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Olha o profeta falando que o Espírito estava irritado diante de uma situação de profecia feita a um povo e o povo não recebeu. Então nós vemos e entendemos que o Espírito Santo tinha irritação. Vamos ver agora um sentimento de tristeza, sim? Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Diz assim, ó: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Gente, não entristeçam. E aqui está falando por que não para entristecer. No 29 fala: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tantas pessoas cristãs, se são cristãs ou não cabe a mim, mas dizem cristãs e fala palavrão a cada 5 segundos, tá falando palavrão, falando qualquer coisa, maltrata as pessoas. Não é uma realidade, não é algo que Deus fica feliz. Não, Deus fica triste. E o Espírito Santo, dentro da pessoa, entristece, fica entristecido. Ele fala, ó, e não entristeça o Espírito Santo, gente. Não faz isso. Então, ele é uma
pessoa, ele tem personalidade, ele tem irritação, ele também sente amor. Amor lá em Romanos, capítulo 15, versículo 30. E os atos, agora nós vamos falar sobre os atos pessoais do Espírito Santo. Ele trabalha, o Espírito Santo trabalha, 1 Coríntios 12, 11. Depois você vai pegar na sua apostila, tem todos esses versículos lá, leia ou medita. Ele intercede, Romanos 8, versículo 26 e 27. Ele proíbe, em Atos 16, do 6 ao 9. Ele toma decisões, lá em Atos 15, versículo 28. Ele fala, ele instrui, né? Atos 13, 2. Ele testifica, Atos 5, 32. Ele ensina lá em Neemias 9, 20. Ele consola em Atos 9, 31. E aí esse consolo é muito interessante a gente falar um pouco, que esse consolo é aliviar a dor, aliviar o sofrimento, retirar, né, amenizar a aflição que a pessoa sente. Então, ele tem remédios para nossa alma, para curar o nosso interior. Nós temos isso nele. Ele traz regeneração, Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele ora, o Espírito Santo ora por nós, ele intercede por nós. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ele nos guia a toda a verdade, ele nos guia. Imagina você viajar para um lugar que você nunca foi, nunca estive lá, não fala a língua do lugar, ele te guia, né? Romanos 16, versículo 13. Ele glorifica Cristo em Romanos 16, versículo 14, e ele chama os homens ao trabalho. Ele chama os homens ao trabalho, lá em Isaías 61. Vamos lá em Isaías 61, versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para trabalhar, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Olha, tudo o Espírito Santo estimulando, né, no caso o profeta Isaías, e a pôr em liberdade os algemados. Olha, mais uma situação em que o Espírito Santo, né, os atos do Espírito Santo em nós, e muito mais, e tudo isso na Bíblia. Irmãos nossos já viveram isso, algumas coisas nós já vivemos, e tudo está disponível ao que crê, porque tudo é possível ao que crê. Jesus mesmo, aos seus discípulos, né, eles lá deslumbrados com tudo que estava acontecendo, e ele falou assim: por que vocês estão assim? Vocês irão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Como assim? Através do Espírito Santo, através do Pentecostes. Então, assim, a divindade do Espírito Santo, né, ele também é chamado de Deus. Ele não deixa de ser Deus, como Jesus não deixa de ser Deus, né? As perfeições divinas atribuídas a ele é santidade, onipresença, onipotência, onisciência, liberdade soberana e tudo mais, né? No mesmo equilíbrio, na mesma visão, no mesmo entendimento. Na Trindade é o agente executivo, é aquele que age, é aquele que tem a caixa de ferramentas para começar a construir e fazer as coisas através dele, né? Tem até esse entendimento, né, de governo, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né, que o mundo tem. Não que Deus é assim, mas o executivo, teoricamente, no governo humano, é aquele que executa as coisas, certo? Né? Os outros não. O legislativo é aquele que trabalha nas leis, e o judiciário é aquele que aplica as leis. Da mesma forma, existe esse equilíbrio entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, gente, é um ponto importante para falarmos, né? Em Mateus 12, versículo 31 e 32, fala justamente sobre esse ponto, né? Atribuir, esse versículo,
muitas pessoas têm um entendimento um pouco diferente do que realmente, né, Jesus quis dizer naquilo ali. Então, o que nós temos que entender nesse momento ali de Mateus 12 é o quê? Que eles lá que falavam mal de Jesus falaram assim: ele faz isso por Beelzebul. Você vai ler lá, você vai entender. Ele faz isso por Beelzebul. Na verdade, eles estavam atribuindo o que Deus fez a coisas de demônios, a coisas malignas, e atribuir as coisas do Espírito Santo, porque quem age é Ele. Então, aquelas obras que estavam acontecendo, as curas que estavam acontecendo, eram realizadas pelo Espírito Santo. Então, se Ele que realizava aquilo, não era uma obra maligna. E quando eu vejo algo divino e falo isso aí é coisa do demônio, nós estamos atribuindo as coisas do Espírito Santo a coisas malignas. E Jesus falou assim: gente, esse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Existem 2 pecados que não tem perdão. 2 pecados. Um é esse: blasfemar contra o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo dessa forma não tem perdão. Não tem perdão. E aquela pessoa que pecou e não confessa. São 2 pecados que não tem perdão. E somos templos de Deus, do Deus Pai, devido à presença do Espírito Santo em nós. Deus mora em nós porque o Espírito Santo está em nós. Essa é a interligação, né, da Trindade em nós. Lembrando que Deus, né, quando ele fala lá em Gênesis, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos como nós somos. E como nós somos? Nós somos 3. Nós somos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se nós somos 3, eles também vão ser 3. Então, nós somos um espírito que tem uma alma que está em um corpo. Nós somos também 3. Né? É a tricotomia, né, do Senhor e a nossa. Nós somos criados à imagem dele. Nos convence o Espírito Santo no processo nosso de salvação, processo mais básico da nossa vida cristã. O primeiro passo nosso é crer. Depois que cremos, somos salvos. Não precisamos ser bonzinhos, não precisamos pagar impostos ou fazer caridade para ser salvos. A salvação é pela graça, é de graça, é um favor imerecido, não tem como merecer. Então, nesse processo de salvação, ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, lá em João 16, do 7 ao 11. Ele nos convence desse processo, então é importante nós termos comunhão com ele, para que ele, dentro de nós, nos convença daquilo que é da parte de Deus, para ficar claro para nós e fácil para nós pudermos, né, obedecer à vontade de Deus. Ele nos concede vida, Romanos 8, 2. Ele nos justifica, ele traz um processo de justificação sobre nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Depois você vai lá, leia, medite, entenda, né, o que é esses processos que o Espírito Santo traz sobre nós. Ele nos capacita a entender a palavra. É muito importante, muitas pessoas leem, aí perguntam: o que você entendeu? Entendi isso, mas esse termo aqui eu não entendi e tal. E muitas vezes entender a palavra de Deus não é pegar um dicionário e nem pegar uma outra Bíblia que já tem lá uma descrição do que significa e tal. Não, ele nos mostra, nos ensina aquela história e também nos ensina a aplicar aquela história na nossa vida, nos nossos dias atuais. Por que tem que estar lendo aquilo e o que aquela história tem para nos mostrar. E ele nos direciona para uma vida eterna. Lá em Gálatas 6, versículo 8, ele nos direciona, ele nos dá um destino. Ele nos mostra um destino para a nossa vida. Né? E fechando, o Espírito Santo na igreja. Ele é intercessor da igreja. Romanos 8, 26. Vamos lá rapidinho aqui, Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Diz assim, da mesma maneira, também o Espírito
que é o Espírito Santo, né? O Espírito ali está em letra maiúscula. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha aqui, ele nos ensina a orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós. Ele está orando por nós. O próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não são inexplicáveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha aqui, que poderoso é a intercessão, né, do Espírito Santo por nós, pela igreja, pelo corpo. Ele também nos concede vitória sobre o pecado, sobre todo tipo, não tem, né? Isso aqui é muito difícil, não tem. Tudo diante da presença de Deus é pequeno. Tudo, todo tipo de dívida, todo tipo de erro, todo tipo de tudo é muito pequeno diante de Deus. Então ele nos concede vitória, ele, tranquilamente, de forma, né, espiritual e natural do Espírito para nós, ele nos consegue direcionamento para a gente conseguir a vitória diante daquela dificuldade que a gente está vivendo. Ele também nos concede dons espirituais, é muito importante termos dons espirituais. Depois que vivemos com Cristo e conhecemos a vontade do Senhor, aprendemos a deixar de ser carnais, pessoas humanos, comuns, para sermos pessoas espirituais. Deus é Espírito. E convém que nós o adoremos como Ele é Espírito. Então, da mesma forma, para entendermos a vontade de Deus, nós temos que entender no âmbito espiritual. Não tem como aplicar a vontade de Deus no âmbito, né, natural. Então ele nos concede dons espirituais em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. 7 e 11. E nos leva constantemente para Cristo. Ele leva para Cristo. Porque é lá, é na cruz. A gente tem que morar na cruz. Não pregado. Eu estou aqui pregado. Estou aqui na cruz, aqui pregado. Não, Jesus já foi pregado lá. Mas eu tenho que estar na cruz, porque a cruz é a mensagem real daquilo que aconteceu por mim, para que hoje eu pudesse não viver para mim mesmo, mas que eu possa viver por Ele. Amém? E Ele nos leva constantemente para Cristo. E finalizando, meu irmão, há um só Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. São tão unidos que são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um cumprindo o seu papel, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O homem é um único ser, né? Mas ele possui, né, espírito, alma e corpo, como a gente já falou. Então, da mesma forma, peraí, eu estou só te vendo aí, Marcelo, eu só estou te vendo, não estou vendo uma outra pessoa, mas eu sou três. Queira você, acredite ou não, eu sou três. Nós somos três. Então, por sermos três, nós temos que entender que nós temos entendimentos muito profundos da nossa vida. Um exemplo de uma pessoa, a pessoa pode viver alguma enfermidade no corpo por causa de um desmazelo do corpo. Ela pode fumar, ela pode se drogar e a longo prazo criar, né, enfermidades em seu corpo. Como também uma alma mal cuidada, mal direcionada, né, não alimentada, porque a nossa alma também foi criada, a nossa alma foi criada para a gente ser alimentado, né, em Deus, para nós pudéssemos ser alimentados em Deus. Então, quando nós não somos alimentados no Senhor, automaticamente nossa alma vai ficando enfraquecida. E a nossa alma enfraquecida, a longo prazo, também gera no nosso corpo, né, emocionalmente principalmente, né, várias enfermidades, né, pessoas que têm síndrome do pânico e outras coisas similares, né, depressão. A pessoa tem depressão, é porque ela não está comendo bem? Ela muitas vezes tem depressão porque ela tem questões espirituais na vida dela não trabalhadas, não curadas, e ela tem uma alma que não se alimenta.
ela não se alimenta na fonte dela, não tem como a alma se alimentar de coisas naturais. A alma precisa se alimentar do biotipo de alimento que é da alma. E a palavra de Deus é espírito, é espada para nos alimentar. Então, Deus, para finalizar, Deus é único, né? Mas Ele é três. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, é impossível haver uma desunião dessa trindade, né? Dessa realidade que é o nosso Deus. É uma unidade perfeita, por isso que eles são fiéis. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Eu te agradeço por todo esse estudo, por todo esse direcionamento, que traga clareza, realidade sobre a nossa vida e que nós possamos, em nome de Jesus, crescer em entendimento, crescer em verdade, em colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra tem falado ao nosso coração e que o Teu Espírito Santo traga prática para que a gente possa colocar a nossa vida em nome de Jesus, que nós possamos resplandecer a Tua vontade, Senhor, por onde quer que nós formos, né? Que o Senhor derrama o Teu sangue perdoador de pecados sobre nós e que a gente possa crescer na Tua graça, na Tua vida, na Tua plenitude, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que foi um prazer aqui nesse segundo módulo e daqui a um pouco a gente já coloca a terceira aula e vamos para cima. Deus te abençoe.